Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 do Belísio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da 95, a todos os internautas. Satisfação imensa, mais uma terça-feira, participarmos aqui do quadro Check-up no rádio. Inicialmente agradecendo a todas as mensagens sobre o dia do professor. Ontem a gente recebeu, embora meu número de telefone tenha sido mudado e houve alguns problemas esses dias, mas recebemos bastantes mensagens sobre o dia do professor. Agradecer a todas as pessoas que lembraram do dia do professor. Nosso tema de hoje é osteoporose. E aí? Bem, Marcos, osteoporose é uma doença de idoso e aqui a gente tá para falar. Dia 20 será o dia de alusão ao combate à osteoporose, que é uma doença silenciosa. Como silenciosa, é uma doença muito traiçoeira, muito perigosa, que pode custar a vida do indivíduo, né, levar ele ao óbito, e que pode trazer danos, ser um divisor de águas na vida de um paciente, de uma pessoa, principalmente uma pessoa idosa. Quando a gente envelhece, a gente sabe que o nosso esqueleto, os nossos ossos, eles passam por transformações. O nosso esqueleto, ele não é uma estrutura rígida sem que nada lá aconteça. É uma estrutura dinâmica, né? Então ele passa por transformações com o tempo e, dependendo de fatores externos, ele pode se transformar num esqueleto manter-se um esqueleto forte, manter-se um esqueleto mais fraco, um esqueleto com poros, eu diria, com facilidade de se quebrar, ou um esqueleto mais rígido. Então, esse é o primeiro ponto. Ao envelhecermos, o nosso esqueleto, os nossos ossos passam por transformações, e que ele não é uma estrutura imóvel, ele é uma estrutura que dentro dos ossos existem transformações, existem mudanças, principalmente na arquitetura óssea. Quando a gente vai envelhecendo, a quantidade eu diria, de desmineralização, ela começa a se acentuar. A gente tem um turnover ósseo até os 30 anos, geralmente o osso ele desgasta e é regenerado, assim vamos dizer. Há uma reabsorção, uma dissolução da matriz óssea, para que a gente use esse cálcio no sangue e no corpo todo, e aquilo é regenerado. Entretanto, a partir dos 30 anos, esse equilíbrio, que a gente diz um equilíbrio dinâmico, ele é modificado e há uma tendência maior à desmineralização. O osso ele tende a ficar com o balanço mais negativo, assim vamos dizer. Ele tende a ficar mais para um lado destrutivo, para um lado de reabsorção, para um lado onde ele tende a ficar mais oco, mais frágil, com risco de fraturas. E a depender, como eu falei, dos fatores externos, sexo feminino, que tem a interferência dos hormônios, o nível de mobilidade, a imobilidade é o principal inimigo do osso. O que é que mais faz a pessoa ter reserva de um osso bom? Ele se movimentar. Então, imobilidade, a depender da genética, se alguém na família já teve osteoporose, a depender de cigarro, o tabaco é um fator de risco, a depender de doenças como artrite reumatoide, a depender de medicamentos que a pessoa faça uso, como por exemplo corticoides, esse osso ele vai envelhecer com uma tendência à osteoporose, com a tendência ao osso ser poroso, ao osso ser meio oco, ao osso ser mais vulnerável a fraturas. Então há essa mudança no nosso esqueleto ósseo, onde o osso ele tende a ficar mais vulnerável. Isso é mais precoce nas mulheres. As mulheres, em virtude do hormônio do estrógeno, fazer uma interferência nesse balanço, ele acelerar a perda de massa óssea, a falta dele no caso, ela tem um risco maior em idades mais precoces, 60, 65 anos ou até mais jovens.
E o homem tem uma tendência a ter em idades mais avançadas. Mas é uma doença que traz consigo dois aliados que são muito fortes, que são a imobilidade, o fato do paciente não se movimentar, e o próprio envelhecimento. Como sintomas, a gente muitas vezes não, é uma doença silenciosa, então ela não dá sintomas. O sintoma da osteoporose é fratura. A gente tem alguns sintomas, é a dor da fratura, desde microfraturas na coluna, até fraturas maiores, como no osso do fêmur, como no crânio. Então é uma doença bastante perigosa. No idoso, a gente, além da osteoporose, a gente tem que se preocupar bastante com as quedas, né? Que o principal fator para que o indivíduo frature é a queda. E o principal fator para que o indivíduo tenha osteoporose é a imobilidade. Então o idoso ele tem uma alteração na mobilidade, ele, por diversos fatores, seja por doenças no coração, que ele não consegue ter uma mobilidade boa, seja por doenças no próprio aparelho osteomuscular, ele tem uma musculatura fraca, ou ele tem uma artrose que incapacita pela dor, ou ele tem uma doença no equilíbrio no labirinto, ele tem dificuldade de se locomover, então ele anda menos, ele tem o osso tendendo a osteoporose e ele tem um maior risco de cair. E aí, fratura com osso, queda com osso fraco é uma equação que muitas vezes resulta em morte. Quando não a morte, eu diria, física, é uma morte social. O paciente fica incapacitado para andar. Então, o osso fraco é osso com osteoporose, é osso com risco de quebrar, é osso com risco de levar o indivíduo ao óbito, seja físico, ou levar o indivíduo a uma morte social, dele ficar incapacitado por muitos anos. Agora, por que a osteoporose ela geralmente acontece mais na terceira idade? Isso é um mito? Porque à medida que a gente envelhece, Marcos, o osso envelhece e esse equilíbrio de formação óssea, existe uma espécie de movimento dentro do osso, onde ele forma o osso e ele desgasta o osso. Ele desgasta o osso, ele na verdade reabsorve o osso para a corrente sanguínea, porque nossos outros órgãos precisam de cálcio. O cérebro precisa de cálcio, o músculo, o coração, vários órgãos precisam de cálcio. Onde é que tem cálcio? No osso. Então ele destrói um pouquinho o osso para mandar cálcio para esses outros órgãos. E o organismo ele vai fabricando o osso para repor. Com um determinado tempo, uma certa idade, a partir dos 30 anos, até 30 anos existe um equilíbrio de formação e reabsorção. Depois dos 30, esse equilíbrio começa a perder mais para o desgaste. Por isso que a doença é maior nos idosos, porque a partir dos 60, 70, esse desgaste vai estar, teoricamente, muito maior, principalmente se ele assim, impulsionado por fatores externos, como uso de medicamentos corticoides, tabagismo, menopausa precoce, risco genético por causa de fraturas, doenças outras que podem, como artrite reumatoide e outras doenças, podem também acelerar esse processo. Então é mais comum no idoso porque há um desbalanço na formação óssea e reabsorção no desgaste. O ouvinte pergunta se a artrose tem a ver com osteoporose. Pergunta clássica, né? São duas doenças que têm nomes parecidos, né? Ose, ambas terminam em ose, mas são duas doenças totalmente distintas. Embora sejam duas doenças que estejam no mesmo indivíduo. Aí é onde a geriatria faz a diferença. Ela não olha só para o osso oco, para o osso osteoporótico. Ela olha para o osso osteoporótico, mas olha para a articulação, olha para a doença que está na articulação, que geralmente é a artrose, olha para o músculo, olha para o equilíbrio, olha para a mente, olha para o sono, olha para a memória, olha para o controle das doenças crônicas, como essas duas que eu falei, osteoartrose, osteoporose, diabetes e assim por diante. Mas a artrose é uma doença na junta, é uma doença na articulação, né? É uma doença que a gente considera degenerativa,
que a degeneração da articulação, o desgaste da cartilagem, ele faz com que o indivíduo tenha dor. Esse desgaste com o tempo, ele do mesmo jeito que dentro do osso não é, ele é reparado até certa época, a artrose, esse desgaste naquela superfície lisa, né, na cartilagem do osso, onde o osso faz deslizar sobre o outro osso, na junta, começa essa cartilagem a ficar desgastada. E essa cartilagem desgastada causa dor, causa inflamação. Então, a artrose é na junta. Osteoporose é no miolo, é dentro do osso, não é no miolo, que a gente diz na medula óssea, não. É no osso, no meio do osso, assim vamos dizer. A artrose dá dor, inflamação, inchaço, edema na articulação, incapacita para o indivíduo andar. E a osteoporose, ela é silenciosa. O indivíduo pode ter ela, nem saber que tem, só vai descobrir muitas vezes, se ele não for um idoso que tenha planejado o envelhecimento com qualidade, tenha feito exames que detectem essa osteoporose precocemente, ele só vai descobrir quando o osso quebra. É o osso oco, o osso fraco, a osteoporose. O osso poroso, a artrose, o osteoartrite, é a junta desgastada, é a junta inflamada. Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Na perna direita, essa dor que dá na perna direita. Vou colocar a pergunta aqui anterior, acho que é um complemento dessa pergunta, né? Bom dia, Marco Danta. Aqui é Maria, que mora em Equador. Eu tô com 51 anos, amiga. Aí apareceu uma dor na minha perna com a dormência. Aí quando eu fico muito tempo em pé, aí fica esquentando minha perna. Aí eu quero saber do médico aí. O que será isso? O que será isso? Essas perguntas bem genéricas deixam a gente numa saia justa, mas dá pra gente dizer alguma coisa nesse sentido, né? Logicamente que o paciente precisaria detalhar melhor esse sintoma, onde é essa dormência mais na parte anterior, na parte posterior, piora com algum tipo de movimento, essa dormência ela é a perna toda, é mais na ponta do pé, essa paciente tem alguma doença na coluna, a dor ela é só na coluna, ela é na perna toda, então isso abre um leque de possibilidades bastante assim, grande, onde a gente, a depender do que ela vai dizendo, é assim, é assado, a gente vai juntando as peças e forma o que a gente chama de hipóteses diagnósticas, né? Indivíduo idoso, no caso dela tem 50 anos, no indivíduo idoso, ele geralmente isso tem mais de uma causa, né? Esses sintomas eles são poucos, a dor e a dormência, mas que por trás estão geralmente várias doenças, né? Inflamação numa estrutura articular, numa articulação, pode ter uma alteração no disco vertebral, uma protusão, ou mesmo uma hérnia que comprime uma raiz nervosa, a famosa hérnia de disco, que dá essa dor ciática que a gente chama, da coluna descendo na parte posterior da perna. Pode ser sim uma hérnia de disco, mas precisaríamos examinar, conversar melhor. A gente sabe que a anamnese, a conversa com o paciente, ela vai direcionando o nosso raciocínio. O exame físico ele complementa a anamnese, e os exames complementares eles complementam a anamnese e o exame físico. Na geriatria, a gente, além disso, a gente tem a avaliação geriátrica ampla, a gente implementa um instrumento que complementa a anamnese e exame físico e exames complementares, não, complementa a anamnese e exame físico, onde a gente vai buscar essas doenças que elas são exatamente pouco sintomáticas, de maneira ativa. A gente vai trabalhar o humor, pesquisando depressão, ansiedade, alterações do humor,
A gente vai buscar alterações na memória, na cognição. A gente vai buscar alterações no equilíbrio, testa o equilíbrio desse indivíduo, testa a força, vê a massa muscular desse indivíduo. A gente vai buscar quais doenças crônicas esse indivíduo tem, se ele tem alguma agora que o trouxe para consulta e quais as outras que ele também tem, para a gente não poder só medicar, só tratar uma doença. A gente trata uma pensando nas outras. A gente não só vê a eficácia do tratamento, a gente vê também a segurança para o paciente. Não adianta fazer um medicamento para hipertensão mais novo que controla a pressão, se esse medicamento pode colocar esse indivíduo no risco de cair e quebrar. Ele vai ter a pressão controlada, mas com a fratura de fêmur. Então, essa avaliação multidimensional é que complementa a conversa com o paciente, o exame do paciente e guia também nossos exames complementares. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Pergunte ao doutor Belizo que a fibromialgia, o que é que ela causa tanto nos ossos. E eu tenho muito problema do pé rachado, a mão rachado, que é causado da fibromialgia. E eu tenho muito também problema de perca de memória. Eu não sei o que é da mal de Alzheimer. Pergunte a ele. Ela começou com fibromialgia, terminou em mal de Alzheimer. E aí? Começar pelo fim. Mal de Alzheimer é pouco provável. Paciente que tem a capacidade de ligar para o rádio, explicar o que ele está sentindo de uma maneira racional, sem nenhuma alteração nisso. Isso tem uma complexidade de mental, de reações neurológicas, de processos neurológicos que afastam praticamente uma doença de Alzheimer. O paciente que tem uma doença de Alzheimer, ele tem limitações para atividades complexas, como essa, por exemplo, de ligar para o rádio. Então, pouco provável. Ela pode ter um esquecimento de outra natureza, e esse esquecimento ele pode ser um fator de risco para lá na frente ela ter, mas agora é pouco provável. Teria que examinar. O segundo foi a rachadura nos pés, né, a xerodermia. Se tem a ver com a fibromialgia. Não existe assim uma relação clara, uma relação que pelo menos eu conheça da fibromialgia com a xerodermia. Com diabetes existe uma relação bastante assim, próxima, bastante presente. Diabetes e pé rachado, pé ressecado tem uma relação próxima, porque o diabetes ele diminui a produção da nossa hidratação dos pés, através da destruição da inervação e vascularização do pé. Aí recomenda-se procurar primeiro hidratar o pé, né? Ter uma hidratação rigorosa com algum hidratante qualquer que ela possa utilizar, e ver, se não resolver, procurar um dermatologista. E quanto à fibromialgia, que é uma doença que causa dor crônica, é uma clássica doença de dor crônica que não tem lesão em órgão, ou seja, é uma doença na sensibilidade à dor. A gente sabe que a dor ela é uma sensação dolorosa. Então, na maioria das vezes a dor é provocada por lesões. É um ligamento que está inflamado, é uma articulação, é um osso que está quebrado, é um músculo que está machucado, é a cabeça que está com a cefaleia tensional e assim por diante, uma enxaqueca. Mas a fibromialgia não tem esse substrato, essa lesão. É uma doença na percepção da dor. Para que a gente chegue a esse diagnóstico, a gente precisa muitas vezes percorrer alguns caminhos de afastar outras doenças que causam dor. E o padrão da fibromialgia, das dores da fibromialgia, segue um roteiro. É uma dor difusa, que não tem relação como eu falei, não é um ombro, só o ombro que dói, você examina aquele ombro, ele está inflamado, ele está crepitando. Ela dói em vários pontos, essa dor ela não tem assim, hora, ela não tem dia, pode ser toda hora ou pode dar crises. Tem uma relação com o sono não reparador. O paciente pode dormir várias horas por dia e ele não repara o sono. Tem uma relação com
fadiga, com toda hora esse paciente está exausto, está cansado, então dor difusa sem relação com nenhuma doença osteoarticular, associada àquela fadiga, fraqueza o dia todo, com um sono não reparador, dorme, mas não repara o sono, e boa parte dos pacientes, a maioria dos pacientes tem um transtorno do humor associado, tem depressão ou ansiedade. Então tem esse padrão, a fibromialgia. Se fibromialgia dá uma lesão física ou outra, pode ser até de forma indireta, mas de maneira direta ela não tem relação com nenhuma lesão em alguma parte do corpo. É a doença na percepção da dor. O paciente tem o limiar de dor mais baixo, ou seja, nós estamos aqui com esse ar, a gente está toda hora submetido a estímulos dolorosos. O paciente com fibromialgia, o gatilho da dor, ele é acionado em limiares mais baixos, ou seja, mais facilmente. Tá aqui, esse vento pode fazer com que ele sinta dor. Às vezes a cama, a rede, às vezes nada faz com que ele sinta dor. A gente tem terminação nervosa. Essas terminações estão mais sensíveis, o cérebro está mais sensível à dor, ele tem essa dor generalizada chamada fibromialgia. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, deixar uma mensagem final de que mantenham ossos fortes, músculos fortes, para que a gente possa envelhecer bem, envelhecer sem fratura, envelhecer com a mobilidade preservada. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E a gente volta já já com mais informações.